Começa agora, programa Expressão Nova Vida, uma produção da Igreja Assembleia de Deus Nova Vida, mais que uma igreja, uma família. Ao único Deus, toda honra, toda glória e todo louvor. Senhor, Tu me sondas e me conheces, Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Salmo 139, versículo 1 ao versículo 3. Medite nessa ilustração. Expressão Nova Vida. Todos os finais de semana temos o prazer de apresentar um programa alegre, edificante, que tem sido uma bênção para a família capixaba. Você vai ver no programa de hoje a entrevista com o missionário Antônio Souza. Expressão Nova Vida. A entrevista que você vai assistir agora traz experiências de um ganhador de almas, que não vê obstáculos para anunciar o Evangelho. Conheça o eficiente trabalho do missionário Antônio Souza. Expressão missionária, porque o ID de Jesus é para todos. Imagine como seria deixar o conforto do seu lar, as noites e dias tranquilos, ir em busca de algo desconhecido, sendo surpreendido a cada dia, levando consigo apenas a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. No quadro Expressão Missionária de hoje, você vai conhecer o testemunho do missionário José Antônio de Souza Filho, um homem que, após ter a sua vida transformada por Deus, decidiu abrir mão de tudo para pregar o Evangelho. Olá, missionário, tudo bem? Tudo bem, é um prazer e espero responder as suas perguntas. Bom, nós sabemos que Deus ele tem maneiras diferentes de agir na vida de cada um. E eu sei também que o seu testemunho é um pouco diferente. Conta pra gente como foi que você conheceu a palavra de Deus. Bem, a minha experiência com o Senhor foi algo assim, fora dos padrões, né? Porque há 34 anos atrás eu era um ex-viciado em narcóticos, um dependente químico, vivia nos embalos dos anos 70. Eu era um hippie, vivia naqueles movimentos de paz, amor, que na verdade não tinha nada de paz e amor, era apenas uma maneira da gente ter uma espécie de rebeldia, anarquia, porque era a época da ditadura e o militarismo não admitia movimentos que fossem contra o sistema. E eu era uma pessoa que vivia nos embalos. Comecei a me prostituir, drogar, tomava drogas injetáveis e com o decorrer dos anos essas drogas atingiram os meus neurônios e eu tive uma crise terrível e fui levado às pressas a um hospital de desequilibrados mentais no Rio de Janeiro, o Hospital Pinel. E foi naquele hospital que eu senti o drama da morte, porque até então ninguém me compreendia, ninguém me dava credibilidade, porque um viciado em drogas na época, ele era marginalizado, ninguém admitia um viciado na sociedade. E eu passei realmente momentos difíceis, né? E foi através de muita angústia, muita depressão, que eu comecei a fazer uma reflexão na minha vida, que eu tinha que procurar uma alternativa. E foi através da palavra de Deus, da Bíblia, é que eu comecei então a ter uma fonte de inspiração para vencer aqueles obstáculos. E quando foi o seu chamado para a obra missionária? Como foi? Olha, o meu chamado foi quando eu comecei a ler a Bíblia, me interagir na palavra de Deus, eu comecei a sentir um impulso, né, uma força extraordinária. Como diz o apóstolo Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por que eu estou dizendo isso? E quando eu entrei numa igreja, eu era hippie, ao sentar-me na igreja para ouvir a palavra, eu fiquei nos últimos bancos, e o pastor da época, ele parou o culto e deu ordem para o diácono me expulsar da igreja. Tira para fora esse mundano, porque aqui não é lugar de mundano. Então, quando eles me expulsaram, eu senti a necessidade de fazer uma experiência pessoal com a Bíblia. Porque eu até compreendi a posição do pastor, porque naquela época eu não entrava cabeludo dentro da igreja, hippie, eu entrava meio sujo também, e aquilo para eles era um escândalo. Mas através desta rejeição da igreja, o amor de Deus começou a me envolver. E eu lendo a Bíblia, eu comecei a dizer comigo mesmo, se Deus não me entender, quem que vai me entender? Mas pela misericórdia dele e pela sua graça, eu encontrei realmente uma resposta para minhas dúvidas, né? Como o próprio Jesus disse,
todo aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. E graças a ele eu encontrei razão para viver. E de que maneira você começou a exercer esse chamado? Muito bem. Depois eu comecei a ter equilíbrio na minha vida, através da palavra de Deus. Primeiro eu comecei a frequentar uma igreja evangélica lá em São Paulo, onde eu moro. E essa igreja, ela me deu assistência. Então a minha primeira experiência foi numa praça pública lá em São Paulo. Eu vi um jovem num banco de uma praça muito triste. Parece que ele vinha de uma balada, né, de um baile, de uma festa. E ele estava assim, deprimido. E eu me aproximei dele e comecei a evangelizá-lo. Eu e ele somente. Mas passando alguns minutos, veio outro jovem sentou do lado para querer ouvir também. Passando mais alguns minutos, outro jovem parou do lado e começou a ouvir. E na hora eu senti de Deus que eu tinha que me levantar e falar com todos, para que todos pudessem participar da mensagem. E quando eu começava a falar, mais gente ia chegando. E aquilo me envolveu de uma tal maneira que eu comecei a me empolgar e falar com mais autenticidade, isto é, com mais liberdade de expressão. E daquele dia em diante, foi no ano de 75, é que Deus me deu essa chamada de pregar em praças públicas e me tornar um missionário urbano, né? Meu trabalho até hoje é direcionado aos drogados, casas de recuperação de viciados, prego em presídios, como em praças públicas e também nas igrejas. Então até os dias de hoje eu tenho esta chamada de pregar o evangelho em lugares, às vezes, que a pessoa já quer ter falta de ética. Aí eu penso comigo, a violência, o crime, o tráfico de drogas se comete em qualquer local da sociedade. Por que não pregar a palavra de Deus em qualquer local também? Entendi. Hoje você vive exclusivamente para a obra missionária, né? Fala pra gente um pouco dos locais que você já esteve pregando a palavra de Deus. Correto. Eu estive durante 7 anos na Europa. Estive na Alemanha, na Suíça, Itália, estive em Portugal, França, e na América Latina eu estive na Argentina, no Uruguai. E tudo isso é plano do Senhor. A Bíblia diz o seguinte: aquele que é guiado pelo Espírito é como o vento. Ouve-se a voz do vento, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Então hoje eu sou um missionário itinerante, que eu ando pela fé. E Deus tem me sustentado até hoje. Eu tenho 2 colaboradores lá em São Paulo que patrocinam as minhas viagens, dão assistência financeira. São 2 homens de Deus, né, que têm uma boa posição econômica. E Deus moveu o coração deles para que eles pudessem ser participantes desse ministério, dando apoio financeiro. Bom. A gente sabe que normalmente as pessoas têm o desejo de constituir uma família, de ter um trabalho, uma vida estável. E eu sei também que você optou por algo diferente, por viver só e apenas para a obra de Deus. Fala pra gente o porquê dessa escolha e como é viver assim. Correto. Em 86 eu era noivo. Eu namorei 2 anos com a minha ex-noiva e eu pedi uma confirmação para Deus, se era da vontade de Deus que eu casasse, porque eu tinha que ter uma confirmação, né? Apesar de ser noivo, mas eu queria uma confirmação concreta. E Deus usou até a própria boca da minha ex-noiva para vir dar a resposta. Ela falou um dia para mim: Souza, eu quero conversar com você. Eu falei: pois não. E ela, de uma maneira assim, sem esperar, me falou: olha, eu tenho vergonha de te acompanhar nos trabalhos que você faz ao ar livre. Você prega nas praças, eu fico meio deslocada, eu não me sinto bem. Então, quando ela falou isso, já foi a resposta. Eu não desisti dela na hora, eu passei 1 mês, 2 meses com calma. Chamei a sua mãe e desisti, falando que eu teria uma possibilidade de ter uma vida de solteiro, porque eu tenho uma missão, e essa missão nada poderia me frear, né, esse desejo de pregar a palavra. E fiz um acordo com a mãe dela, com ela, e desisti. E hoje me mantenho solteiro e quero me manter até o fim da minha vida, porque eu estou vendo que o resultado está sendo satisfatório. Eu, como solteiro, posso viajar, não tenho hora marcada, ando pelas cidades, pelo mundo aí, sem ninguém me questionar. Moro com a minha senhora mãe, tenho família, tenho irmãos lá em São Paulo, mas a minha vida de missionário hoje é livre e não vejo isso como um sacrifício. Isso para mim é uma causa nobre, e quando é uma causa nobre, vale a pena você pagar um preço. Em todos esses anos de ministério, de pregação da Palavra de Deus, eu creio que você já teve muitas experiências. Teria alguma em especial que você gostaria de compartilhar conosco? Olha, eu tenho uma muito especial. No ano de 83 para 84, um cidadão me chamou do lado e falou: Souza, eu não pude falar com você antes, mas eu queria aproveitar essa oportunidade e dizer para você que numa certa ocasião eu ia passando pelo viaduto Santa Efigênia em São Paulo e estava tentando me suicidar, porque eu tive uma crise, eu perdi uma empresa, fui à falência e fui com o propósito de passar pelo viaduto e mergulhar para a morte.
Mas antes de passar pelo viaduto, eu vi uma pregação que estava fazendo na Praça Antônio Prado, e aquilo me impactou, a mensagem do Evangelho. E parei para ouvir. E com o decorrer dos minutos, do tempo, eu fui recebendo aquela palavra e ela me fortaleceu de uma tal maneira que eu perdi a vontade de morrer, e naquele dia eu aceitei Cristo como meu Salvador. Então é esta experiência que me estimula a continuar pregando, porque a gente vê os resultados. Jesus disse, né? Aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu ventre e saltam para a vida eterna. Então eu vejo que a sociedade está com sede e nós somos um canal para levar essa fonte de água viva. Por isso que eu prego o Evangelho com prazer, porque para isso o Senhor nos chamou, né? Como Paulo disse, ai de mim se eu não pregar este Evangelho, porque a mim foi me imposta esta obrigação. Amém. Você gostaria de deixar uma mensagem para as pessoas que estão assistindo esse programa nesse momento? Olha, com o maior prazer, eu queria aproveitar esses minutos e deixar para os telespectadores uma mensagem objetiva, franca e sem nenhum tipo de manipulação. Eu digo isso pelo seguinte: hoje nós estamos vivendo dias difíceis, dias de turbulências espirituais, aí está a crise instalada no mundo inteiro, as pessoas são desesperadas, procurando algum refúgio e às vezes se refugiam em igrejas que não têm mensagens de alimento espiritual. Fazem das pessoas que estão em crise uma espécie de manipulação e lavagem cerebral, até explorando o lado emocional dessas pessoas, exigindo dinheiro, sacrifícios. Mas a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então o que eu sugiro a você que está aí na sua casa, ou no hospital, em qualquer local, que Deus tem um projeto especial na sua vida. Faça uma experiência pessoal com Ele através da fé e da leitura da Bíblia, porque Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É bom você frequentar uma igreja, é óbvio, você deve meditar na palavra indo numa igreja, mas examine essa igreja para ver se os líderes estão pregando dentro das normas que Cristo estabeleceu, porque Jesus disse, quem comigo não ajunta, espalha. Se você for numa igreja que o pregador não estiver falando dentro da Bíblia, você tem que sair fora dele. Porque Jesus também dizia uma palavra muito interessante. Olha o que Jesus disse. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus abençoe a todos, e agradeço por esse espaço, e que a paz seja com todos os telespectadores. Missionário, obrigada pela sua participação, que Deus continue te usando e que através da sua vida muitas pessoas possam conhecer verdadeiramente a palavra de Deus. Eu tenho certeza que você que acompanhou essa entrevista pôde contemplar através dessa vida o poder e o agir de Deus. Saiba que o Senhor também tem planos para você. Para isso, basta você permitir que Ele entre na tua vida e faça morada no teu coração. Que Deus te abençoe. A Bíblia nos ensina que devemos pregar a tempo e a fora de tempo. Não perca oportunidades que Deus coloca diante de você. Sempre haverá alguém precisando conhecer o amor de Jesus. Expressão Nova Vida. Quero agradecer de todo o meu coração o apoio, a audiência, as orações. Pessoas têm nos procurado e elogiado o programa, falado que o programa tem sido uma bênção. Isso muito nos alegra. Tudo o que queremos fazer é alegrar o coração de Deus e glorificá-lo. Você não pode esquecer, Rede TV agora é canal 18. Tem muitas pessoas tentando assistir o programa no canal 13. Não vão conseguir. Então fale para os amigos, para os familiares, para os vizinhos. Rede TV, canal 18, programa Expressão Nova Vida. Deus abençoe vocês. Tenha um final de semana maravilhoso na presença do Senhor. E não se esqueça, nesse domingo, às 18h30, grande culto da família em todas as igrejas, Assembleia de Deus Nova Vida. Você é o nosso convidado. Deus tem uma bênção para você. Expressão Nova Vida.